está muito curto, né? Esse está muito curto, né? Sim. Este. Preparai o caminho para a vinda de Cristo. Aprenda a partilhar, meditando e praticando os ensinamentos da palavra do conhecimento, através da Bíblia Sagrada. Este é o programa da inteira responsabilidade do Ministério de Arrependimento e Santidade. Arrependo-te, Angola. Arrependo-te, Angola. Arrependo-te, Angola. Arrependo-te, Angola. Hey, Angola! I have announced that the Messiah is coming. Eu estou a anunciar que o Messias está vindo. This is the hour of repentance. Esta é a hora do arrependimento. And the hour for purification is now. E a hora de purificação é agora. Repentance. Arrepende-se. Repentance. Arrepende-se. Repentance. Arrepende-se. Repentance. Arrepende-se. Turning away from sin. E volta-se dos vossos pecados. Bendito e maravilhoso Deus dos céus, Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença para exaltar, para bendizer e honrar por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de sábado. Ó Pai, queremos, Deus, consagrar, dedicar, apresentar, Senhor, o início deste maravilhoso programa Preparai o Caminho nas Tuas mãos, para que o Senhor seja o guia, o moderador, o ministro, e para que todos aqueles que neste exato momento estão sintonizados possam da Tua parte receber aquilo que o Senhor preparou para os seus corações, para as suas almas, e assim todos nós, Senhor, podermos nos preparar para a gloriosa vinda do Messias. Pai, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Esta aqui funciona. Funciona. Se pudesse trocar isto. Pai, Vai ser coisa bela. Bendita Igreja de Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um programa Preparai o Caminho, programa que começa agora da inteira responsabilidade do Ministério de Arrependimento e Santidade. Este ministério em Angola é coordenado por Sua Reverendíssima, o Arcebispo Sênior Pedro Manuel Trindade, ele que hoje, pela graça do Senhor, é o nosso convidado especial para este maravilhoso programa. Então os nossos abençoados ouvintes são convidados a permanecerem aí do outro lado com as suas canetas, bíblias, lapiseiras, para poder, bíblias e apontamento no caso, para poderem então acompanhar este que vai ser muito, mas muito sério. Há instruções sérias da parte de Deus aqui para todos os estimados ouvintes. Queremos aproveitar e mais uma vez
desejar a todos as boas-vindas, saudar também os membros do Ministério de Arrependimento e Santidade, a todos os arcebispos adjuntos, a todos os bispos, pastores, superintendentes, pastores, evangelistas, obreiros e toda a igreja no geral que a este exato momento estão conectados através da sua rádio ou então através do Facebook, isso na página oficial Daniel Gabriel Betatella, e os amados estão conectados seguindo. Nós desejamos a todos as boas-vindas em nome de Jesus. Amados ouvintes, hoje, como disse de princípio, é um programa especial, extremamente especial, porque temos aqui nos estúdios a presença de Sua Reverendíssima Arcebispo Senhor Pedro Manuel Trindade, coordenador deste glorioso ministério em Angola. Ele que hoje, pela graça do Senhor, está aqui para trazer a si que nos ouve o melhor da palavra de Deus. Por isso convidamos a não desconectar e a não mudar de sintonia. E a você que só hoje conectou, seja bem-vindo. Este é o programa Preparai o Caminho. Precioso Arcebispo Senhor Pedro Manuel Trindade, é uma honra poder fazer este programa com a presença do servo de Deus aqui, a desejá-lo as boas-vindas, se bem que esteve algum tempo ausente, receamos que foi segundo, não segundo a sua vontade, mas hoje está aqui para poder levar até os amados ouvintes ao conhecimento da palavra de Deus. Seja bem-vindo, servo de Deus. Muito obrigado, evangelista Betatella. É para mim também uma honra poder estar hoje aqui e poder falar para os ouvintes, porque é parte da nossa responsabilidade. Estivemos durante um tempo ausente, sim, mas presente do outro lado, e porque sabíamos que a vossa presença aqui cobria toda a necessidade que o povo de Deus teria de ouvir a palavra de Deus. Por isso é que confiamos este período para nos ocupar com outras responsabilidades, mas nós estamos aqui para mais uma vez dizer que Ebenezer. Por isso aproveitamos e saudar a todos os nossos estimados ouvintes que nos acompanham, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que também são amigos, né, deste programa, porque eu recebo cada comunicação, cada mensagem que às vezes me surpreende, mas louvamos a Deus. Quero saudar também duas ouvintes do programa lá do bairro do Tandi. Eu tive na segunda-feira naquele bairro e duas ouvintes. Não perdemos este programa e eu louvo a Deus. O irmão Francisco também de Cacoaco, que andou à procura da igreja durante muito tempo e este domingo conseguiu chegar à igreja e chorou. Só o facto de ter conseguido chegar até a igreja, e aquilo comoveu-me. E disse, não, este sábado eu tenho que estar na rádio, porque sabemos que há muita gente ouvindo o programa, então, como escravos e servos de Deus, aqui estamos para servir a Deus e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja Deus, servo de Deus, seja mais uma vez bem-vindo a este maravilhoso programa. Aos estimados ouvintes poderão participar, deixar ficar a sua mensagem através do exterminador telefônico 956 48 95 96, repito, 956 48 95 96, bem como 928 46 91 70, 928 46 91 70, ou então também participarem através da transmissão em direto que está acontecendo neste exato momento na página Daniel Gabriel Betatella, deixar ficar também a sua mensagem para poder mais logo ser lida. Precioso servo de Deus, mais uma vez estamos aqui e a única razão que nos trouxe é tão somente partilhar da palavra de Deus, e temos fé e certeza que há neste exato momento muitas almas esperando ouvir aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Muito obrigado, evangelista Betatella. Queridos, nos últimos dias nós temos estado a contemplar
momentos e situações bastante críticas e que vimos famílias sofrendo. Há poucos dias tivemos um infortúnio lá no Nambuangongo, onde morreram, ouvi as estatísticas, hoje já vai a 30 cidadãos, irmãos nossos que morreram no garimpo de ouro. E para estas pessoas vão os nossos mais sentidos de pesar. Estamos a ver situações críticas, vergonhosas, situações de choro, de lamentação, de tristeza, de desânimo, de vergonha. E quando nós chegamos a esse estágio, os nossos corações se quebram, porque são 30 pessoas que morreram, que realmente nós não sabemos qual o destino das suas almas. Para onde dessas 30 pessoas foram? Para o céu? Para o inferno? E é exatamente por causa deste elemento choro que eu gostaria de falar um pouco e chamar a atenção da sociedade por causa do estado das nossas almas, a nossa condição como ser humano, a nossa condição como criaturas feitas por Deus. Muitas das vezes nós adiamos a preparação ou a nossa conversão no sentimento de que um dia eu vou me entregar a Cristo. E às vezes esse dia não chega. Existem aqueles que pela graça o Senhor concede esta oportunidade, mas há uns que este dia não chega. Como acredito que alguns, se não todos, que morreram neste acidente. No entanto, como eles, há outros. Há muitos. Então hoje eu gostaria de ler um pouco com relação, falar um pouco sobre o choro. O que é o choro? O que significa espiritualmente falando? E por quê? Em que circunstâncias é que nós choramos? Eu gostaria de ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 11 de João, no versículo 20 até o versículo 35. Bendita a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 11, versículo 20 até o versículo 35. Eu leio na versão João Ferreira de Almeida. Diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 11, versículo 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ok, o que Marta fez? Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Marta foi ao encontro de Jesus. O primeiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção dos amados é que Jesus já veio. Agora é a hora de nós irmos ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que chegando a hora em que Jesus vinha, Marta saiu e foi ao encontro de Jesus. Por que Marta vai ao encontro de Jesus e Maria fica em casa? E se nós olharmos para este cenário, vamos entender que Jesus já veio uma vez para todos nós. Jesus veio para redimir, veio para mudar, veio para transformar, veio para levar os homens à conversão. E quando Jesus voltou ao Pai, deixou a nós a responsabilidade de, a esta hora, somos nós que temos que ir ao encontro de Jesus. Esse é o primeiro passo. Pode continuar, por favor. Amém. Versículo 22. Mas também sei que tudo
Perdão, Versículo versículo 21, perdão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta conhecia de Jesus? Ao ponto de Marta afirmar, ela faz uma afirmação. Diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus ainda não tinha morrido. Não tinha ressuscitado. Mas Marta afirma que se ele estivesse naquele momento em Betânia, aonde Lázaro estava doente, ela afirma que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Significa dizer, se nós estivermos próximo de Cristo, ou se Cristo estiver próximo de nós, nós não morreremos. Há um elemento de Marta ir ao encontro de Jesus e há a convicção de Marta de que todos aqueles que estão próximos de Jesus, ou Jesus está próximo deles, não morrerão. Continua. O versículo 22 diz assim a palavra do Senhor. Amados, nós estamos a ler o livro de João, capítulo 11, agora no versículo 22. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. 24. Teu irmão há de ressuscitar. Porque tu creres que se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas como eu não estava, ele morreu. Mas eu vim te trazer uma esperança de que o teu irmão Lázaro há de ressuscitar. Terceiro elemento. Primeiro elemento, Maria vai ao encontro de Jesus. Segundo elemento, Maria crê que a presença de Jesus na vida do homem isenta ele da morte. E o terceiro elemento é que ele tem esperança que ainda que ele morra, ele tem poder para... Jesus vem trazer esta certeza. Amém. Perdão, por causa da irritação. Ok, pode continuar. O versículo 23 continuando diz assim: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta conhece apenas a ressurreição do último dia, em que todos aparecerão diante do Senhor. Isto é, para a igreja gentia na segunda vinda de Cristo. Marta está a falar do arrebatamento. Como também Marta poderá estar a falar do momento da ressurreição daqueles que ficaram, que não foram arrebatados, que terão que ressuscitar para aparecer diante do tribunal de Cristo. Então Marta tem certeza de que existem duas ressurreições. Uma ressurreição para os que vão ao arrebatamento e outra ressurreição para aqueles que não vão, mas que ficam e terão que ressuscitar para aparecer diante do tribunal para serem julgados. E ela diz, eu tenho certeza, Jesus afirma que ele vai ressuscitar. Quer dizer que Marta tinha conhecimento sobre a ressurreição. E ela diz, eu creio que no último dia ele vai ressuscitar. Mas Jesus estava a falar de outra ressurreição. Continua. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe que Marta chegou a dizer a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Marta reconhecia que Jesus tinha autoridade sobre a morte. Amém. No segundo ponto, Jesus agora está a dizer a Marta que teu irmão há de ressuscitar.
E Marta diz, eu sei que ele irá ressuscitar na ressurreição do último dia. Amém. Mas Marta se esqueceu que a autoridade de dar vida hoje, amanhã ou depois pertence a Cristo. E Cristo afirma a Marta, dizer, Marta, se tu creres que haverá uma ressurreição no último dia, eu vim te afirmar que eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, Viverá. ele viverá. Há uma esperança para aqueles que morrem em Cristo. Glória a Deus. Mas por que Jesus não deixou que Lázaro ressuscitasse no último dia? Continua o texto. O versículo 26 diz assim a palavra do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca Nunca! morrerá. E ele faz uma pergunta para Marta. Crês tu nisso? Crês tu nisso, Marta? Marta se esqueceu que quem crê em Cristo, mesmo na ausência de Cristo física, ele não pode morrer, nunca morrerá. Por isso é que quando ele convida os discípulos, os apóstolos, para ir à casa de Marta, ele diz, vamos à casa de Marta, porque o nosso amigo Lázaro dorme. Porque aqueles que andam com Cristo, ou aqueles que creem em Cristo, eles nunca morrerão. Por isso Jesus considerou que Lázaro dorme. Mas Marta dizia que o seu irmão morreu. Mas Jesus corrigiu e disse, não, ele não morreu, ele dorme. Porque quem crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso, Marta? E Marta responde. Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ele crê na profecia de Isaías, que o Filho do Homem viria para salvar a humanidade. Essa é a revelação. Por isso estamos a ler versículo por versículo, porque eu gostaria que os ouvintes compreendessem a grandeza e a profundidade desta mensagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso, Marta? Quem vive e crê, porque só os que vivem é que creem, os mortos não creem, nunca morrerão. O que vai acontecer com o ouvinte que está do outro lado a nos ouvir, que não crê em Cristo, embora ele vive, não tem Cristo próximo dele, qual será o destino dessa alma? Ele morrerá. E se ele morrer, ele não terá o mesmo benefício que Cristo dará para aqueles que creem nele. E eu entendo duas coisas nesse texto. Vamos continuar a leitura. Versículo 28. E digo isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Versículo 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. No versículo 29 também diz que Maria levantou-se depressa e foi ter com ele. ao encontro dele. Marta foi ao encontro de Jesus. Maria foi ao encontro de Jesus. Eu fui ao encontro de Jesus. Você foi ao encontro de Jesus. Você que está do outro lado também precisa ir à procura e ao encontro de Jesus. É a única forma
de você ressuscitar no último dia e ir ao encontro de Jesus. Amém. 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma mensagem que Marta havia dito. Amém. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. O que é que Jesus responde? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus com ela vinham, moveu-se muito. O que comoveu Jesus? É íntima compaixão. Quando viu ela chorar. Quando viu Maria chorando. A Bíblia não diz que Marta chorou, mas a Bíblia diz que Maria chorou. Havia um sentimento, porque quando Jesus tem a conversa com Marta, Maria não estava. Mas quando Marta vai ter com Maria, ela explica a Maria o que o Senhor lhe havia revelado. Havia dado a ela uma esperança de que Lázaro haveria de ressuscitar. Maria, com sentimento de saber a condição que já 4 dias o seu irmão estava morto. Então Maria aparece diante do Senhor para comover o seu coração. A Bíblia diz que Maria chorou. O que o choro de Maria representa? Um sentimento de arrependimento. Descarga do peso sentimental que carregava sobre o seu coração. Maria apresenta o seu estado de humilhação, de reconhecimento diante do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que estavam com eles também choraram. E quando Jesus viu Maria chorando, a Bíblia diz que ele sentiu, encheu-se de íntima compaixão. E o que acontece depois? Jesus disse: onde o puseste? Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E vê. O que Jesus fez? Jesus chorou. Jesus chorou. Quando é que Jesus chora? Quando lhe dizem: vem e vê aonde Lázaro foi enterrado. Amém. Quando eu meditava esse texto, eu me perguntava, mas se o Senhor disse que aqueles que creem nele nunca morrerão, se o Senhor disse que ele é a ressurreição e a vida, se o Senhor deu uma esperança a Marta, quando ele chega e encontra, Maria vai ao encontro dele, Maria apresenta a sua lamentação, o seu arrependimento. E o arrependimento de Jesus comove Jesus, mas Jesus não chora. Mas a Bíblia diz que quando ele pergunta onde é que o colocaste, o lugar onde Lázaro foi colocado é que entristeceu a Cristo de tal maneira que ele chorou. Aonde é que Lázaro estava? Qual era a sua condição? Por que Jesus chorou? Por terem lhe mostrado aonde Lázaro estava. O destino de Lázaro é que fez com que Jesus chorasse. Por que Jesus chorou olhando para Lázaro, olhando para o local onde colocaram Lázaro? Jesus chorou porque sabia que o lugar que Lázaro estava era um lugar de sofrimento, era um lugar de angústia. Eu compreendo aqui que Lázaro não estava salvo naquele lugar. Jesus chora porque Jesus sabia que há um tempo de tribulação, há um tempo de sofrimento, há um tempo de angústia em que aqueles que não creem no Senhor irão passar na sua vida. Há um tempo de lamentação, de escravidão. Há um lugar chamado inferno, Hades, aonde aqueles que não têm Cristo irão parar, aonde a Bíblia diz que as pessoas irão ranger os dentes.
doentes, irão sofrer, irão lamentar. Um lugar que não tem volta, um lugar que não há amor, um lugar que não há perdão, um lugar que não há um lugar de angústia, um lugar de tristeza, de amargura. Quando Jesus percebe que alguém cai no lugar da morte, cai no inferno, cai no lago de fogo, cai no sofrimento, a Bíblia diz que ele chora. Por que ele chora? Porque ele veio para dar vida e para que aqueles que creem nele nunca morram, eles durmam apenas. Mas Lázaro morreu. Assim como o homem rico de Lucas 16 morreu. E Jesus apresenta o sentimento de tristeza. Por que você morreu quando eu vim para trazer a vida? Quantas pessoas estão a morrer porque não vão ao encontro? Marta foi ao encontro, Maria foi ao encontro, mas Lázaro não tinha como ir ao encontro de Jesus. Porque Lázaro estava morto. Existe muita gente morta espiritualmente, sem força de se dirigir à igreja, sem força de caminhar, estão sob domínio do abismo, estão a ser manipulados pelas trevas e não conseguem ir ao encontro. E Jesus chora pelas essas almas. São 30 pessoas que não sei quantos deles eram cristãos e quantos deles não eram. E que foram parar no inferno. E que já não há volta, não há alternativa, não há arrependimento, não há mudança, não há resgate daquele lugar. Jesus manifestou compaixão. E ele chorou. O que haveria de fazer chorar a Deus, ao Filho de Deus? Ele chorou. Por quê? Por causa do sentimento da missão que o Pai lhe confiou, das almas. Por isso ele disse: Marta, quem crê em mim, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. O que Jesus queria dizer? O momento de você crer em Cristo é quando você está em vida. Porque depois da vida que você passa para a morte, já não há alternativa para a tua alma se você não creu em Cristo. O que crer em Cristo? Crer em Cristo é confiar em Cristo, é depender em Cristo, é depender de Cristo, é andar com Cristo, é obedecer a Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é ter fé em Cristo, esperança em Cristo. Isso significa crer em Cristo. Não é tão somente ir para a igreja. Não. Há muita gente que vai à igreja, mas não crê em Cristo. Não se submete. Quando você vê pessoas na igreja andando vestidas de forma indecente, eles estão sim na igreja, mas não creem em Cristo. Porque o crer em Cristo te leva a obedecer às suas escrituras, te leva a obedecer à vontade de Deus, a conhecer. Uma coisa é você crer e outra coisa é você conhecer. Nós precisamos conhecer a Cristo. E é quando nós conhecemos a Cristo que nós conheceremos os seus mandamentos. Por isso é que a Bíblia diz em 2 de Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Significa dizer que crer em Cristo envolve transformação, envolve mudança, mudança na forma de viver, na forma de falar, na forma de vestir, nas suas amizades. A mudança tem que haver. A crença em Cristo tem que mudar a tua vida, tem que mudar o teu meio, tem que mudar a tua linguagem, tem que mudar a tua forma de vestir, tem que mudar do velho homem, tem que haver uma transformação. É impossível você crer em Cristo e não haver transformação. Como é que se vê um cristão que está na igreja há mais de 25, 30 anos e não é possível não crer em Cristo? É possível não crer. É possível não crer por quê? Porque existem pessoas que vão à igreja porque a igreja se tornou um hábito. E não porque ele crê. Existem pessoas que vão à igreja porque os seus pais os obrigam a ir à igreja. Filhos de pastores e o resto.
Existem pessoas que vão à igreja com outras intenções, à procura de uma mulher, para ir apenas satisfazer os seus interesses pessoais, a busca de uma bênção, mas não a busca de transformação. Não existe bênção sem transformação. Não existe. O primeiro passo para qualquer pessoa, até a árvore, quando ela chega ao período de dar fruto, ela transforma-se, ela tem que florear, ela mostra sinais de que agora ela vai dar fruto. A semelhança do homem, quando está em Cristo, ela tem que mostrar sinais de mudança. Se ela não mostrar sinais de mudança, não tem conversão. A árvore que não dá fruto, quando você olha para um mamoeiro que não vai dar mamão, você consegue perceber os sinais que ela apresenta. As pessoas dizem, esse mamoeiro é mamoeiro de homem, não vai produzir. Porque ela apresenta sinais. São sinais negativos que reprovam o seu verdadeiro sentido, que seria frutificar e dar fruto para os seus senhores. Por isso é que é possível ter pessoas na igreja durante anos e não serem cristãos, não estarem convertidos. Existem pessoas. Eu quero ler um outro texto. Amém. Jesus chorou. O outro texto no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Neemias 1, Neemias, capítulo 1, eu posso ler aqui, diz assim. Amém. Amém. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídos e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando vi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Palavra do Senhor. Por que Neemias chorou? Um copeiro do rei, que está a viver no palácio, em boa vida, com todas as condições, que faz parte da corte real, poderia não estar preocupado com ninguém, com o sofrimento de alguém. Mas a Bíblia diz que quando seu primo, seu irmão, sai de Judá e vai até a Babilônia, lá no reino da Pérsia, chega lá, a primeira coisa que Neemias está preocupado em saber não é o que eles têm, é como eles estão. Amém. Muitas das vezes nós estamos preocupados mais a saber o que as pessoas têm. Mas Neemias queria saber qual é o estado das pessoas, a sua dimensão espiritual. Anani disse, olha, aqueles que não morreram, que significa, não há esperança para aqueles que morreram. Mas os que não morreram,
estão em grande aflição, em grande dificuldade. São desprezados pelos estrangeiros. Vivem em miséria. Os muros da cidade foram derrubados. Os portões foram queimados. Isto revela a desgraça do povo de Judá. A província de Judá perdeu as suas verdadeiras características. Estava sob o jugo de estrangeiros, estavam a ser dominados os donos da terra no seu próprio país. Quando Neemias ouviu o estado do povo de Jerusalém, Neemias esqueceu que ele habitava no palácio, que ele tinha uma vida plena, que ele tinha todas as condições. Por causa da condição do seu povo, a Bíblia diz que Neemias caiu de joelho e começou a chorar. Neemias chorou. Por quê? Porque o estado do seu povo era um estado crítico, era um estado de sofrimento, era um estado de desolação. Por isso Jesus chorou quando mostraram onde Lázaro estava, as condições do lugar que Lázaro estava. É a mesma situação que Neemias vive. A Bíblia diz que Neemias chora. E ele diz que não chorou um dia, chorou por vários dias. Neemias jejuou, chorou e orou ao Senhor. Por causa da condição. Que oração é que Neemias fazia em choro? Arrependimento. Neemias assumiu os pecados daquele povo e carregou sobre ele e apresentou diante de Deus. Se ler a oração de Neemias, vai entender a lamentação de Neemias. Por isso Jesus chorou pelo estado de perdição das almas. Quando ele olha para as pessoas que estão a chorar por Lázaro, ele está vendo que essas pessoas estão no mesmo caminho de perdição. Jesus chora. Você está chorando por Lázaro que morreu, mas eu estou preocupado com a tua alma porque o teu estado é crítico. Há muita gente que nos ouve esta hora que dizem que amam esse programa, gostam desse programa, mas o que nos faz chorar é o estado dessas pessoas. A sua condição, o estado das suas almas, o destino que lhes espera, o inferno, o sofrimento. Por quê? Porque eles ouvem a palavra, mas não há mudança, não há transformação. Eu disse que um ouvinte domingo foi até a igreja. Quando levaram-lhe à igreja, ele chegou e disse: não, antes de me levar no salão, por favor, eu quero conhecer aquela pessoa que tem falado na rádio. E quando levaram ao meu gabinete, que ela entrou, ela ajoelhou e chorou. E eu fiquei comovido em ver aquele jovem chorando. Disse: meu filho, por que você está chorando? Diz: não, há muito tempo eu estou à procura dessa palavra. Essa é a mensagem. E hoje, ao conhecer o Senhor, eu glorifico a Deus, porque agora eu estou no lugar onde eu nunca deveria ter faltado de estar. E aquilo comoveu o meu coração. É aí que eu entendi por que Jesus chorou. Por que Neemias chorou? Por que nós, os servos de Deus, temos que chorar cada dia que passa? Você precisa chorar pela igreja, pelas almas que o Senhor te deu. Precisamos chorar pela essa nação. Precisamos chorar pelo número de homens que hoje se tornaram polígamos, homens que se tornaram homossexuais. Precisamos chorar quando vemos as televisões a passarem essas imagens de grupo de homossexuais como se fosse algo normal. Eu acredito que se ser, na linguagem que usam, ser gay, fosse a vontade de Deus, então nós teríamos até animais gays. Teríamos. Mas porque não provém de Deus, nós não podemos nos alegrar.
Nós não podemos nos alegrar vendo programas a entrevistarem irmãs e a contarem sobre a vida de prostituição como se fosse algo normal. E é um programa com mais de não sei quantas mil seguidores a ouvirem uma prostituta testemunhar o ato de prostituição. Nós não podemos nos alegrar quando a corrupção é algo que é falado de forma normal e as pessoas se alegram, e há quem bate palma e diz que isso é bom. Não podemos ver com o índice de promiscuidade que passa nas redes sociais e o mundo bate palma sem que haja choro e lágrimas de pastores pela condição desse povo. Isso é o anúncio da morte. Quando vemos homens infiéis traindo suas esposas, estamos a ver pessoas que estão na igreja, mas vivem maritalmente, não estão casados, e cantam no coro, pregam o evangelho, e estão andando e vivendo como se a vida fosse normal, como se não vai acontecer nada, quando nós estamos a ver a morte perseguindo essas almas. Antes que a morte te alcança, querido, esta é a hora de você voltar para Jesus. Eu poderia falar muito, mas por causa da hora, deixa-me ler o último versículo, Neemias capítulo 8, para terminar por causa da hora. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Amém. Lê o versículo de número 8 também. Neemias capítulo 8, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E leram no livro... Pode ser o versículo 7, por favor. Versículo 7. Começando no versículo 7, diz assim. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. Versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e desciarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Versículo 9. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Está entendendo, pastor? A gravidade. Amém. Há muito tempo que o povo de Judá, que Neemias chorou no capítulo 1, Neemias chorou e foi ao encontro do povo em Judá, reedificou os muros, colocou os portões, mas Neemias percebeu que faltava algo importante e chamou o sacerdote Esdra. Esdra foi à busca do livro da lei e diante dos levitas leram a lei, e os levitas explicavam detalhadamente o que a lei queria dizer. Quando o povo entendeu a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles choraram. O povo chorou. E o que Neemias disse? Não chorem, porque o dia de hoje é um dia consagrado ao Senhor. Por quê? Porque hoje é um dia de arrependimento. É um dia porque a Bíblia diz que quando os pecadores se convertem, no céu há alegria. Neemias queria levar o povo à alegria pela conversão, porque há muitos anos que eles não ouviam a palavra de Deus, tinham sede da palavra. Quantas pessoas nos ouvem, querido? É importante que a palavra de Deus muda, comova o teu coração e te leva até o arrependimento. A palavra de Deus que comoveu. A Bíblia diz que o povo, depois que ouviu a palavra, eles choraram, eles se arrependeram, eles expressaram o sentimento de perdição diante do Senhor para ir à busca da misericórdia. Você que está do outro lado, você precisa chorar pelos teus pecados, pelo teu estado, se arrepender
Por isso, onde você está, porque a hora já não me permite falar, onde você está, eu gostaria que você levantasse as suas mãos aonde você está para receber a Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Apaga o meu nome no livro da vida, no livro da morte, e escreva o meu nome no livro da vida. Na tarde de hoje, eu declaro que eu te recebo como meu suficiente Salvador, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Que Deus vos abençoe por terem nascido de novo no dia de hoje e que vocês possam chorar para a conversão das vossas almas. Louvado seja Deus, precioso servo de Deus, sua reverendíssima arcebispo sênior Pedro Manuel Trindade. Louvamos ao Senhor pela graça de ouvirmos nesta noite uma palavra muito abençoada. Preciosos e amados ouvintes, ficou a instrução do Senhor para todos nós, para você que só agora sintonizou, ficou a instrução do Senhor. A oração que acabou de fazer agora declara que você é uma nova criatura, que isso quer dizer que a partir deste exato momento você tem a oportunidade de fazer parte da família de Cristo Jesus, aqueles que vão apenas dormindo, aguardando o despertar na hora da meia-noite. Precioso servo de Deus, temos muitas intervenções hoje, muitos servos, muitos amados enviaram mensagens para nós no canal do Facebook, isso na página Daniel Gabriel Betatela no Facebook. Amados de Moçambique também estão conectados, como o precioso amado irmão Araújo Marcos. Ele diz: haver contigo a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Seja bem-vindo, precioso irmão Araújo Marcos, por estar sintonizado a partir de Moçambique. E o precioso pastor Miguel André também escreveu para nós, e ele diz que estão conectados com o arcebispo adjunto Antônio Monteiro Viana Betal, pastor Miguel Augusto, pastor Vasco Jamba, o pastor Isandro Matias, bem como o precioso evangelista Antônio Mola. Estão todos nesse exato momento seguindo fielmente a instrução do Senhor. O precioso pastor Ismael também, na página do Facebook, escreveu para nós, e ele manifesta que está conectado a partir de casa, bem como o precioso servo de Deus Paulino Gonçalves, da tenda dos Seis Cajueiro. Ele escreveu e disse: estou conectado ao programa do Senhor. Muito bem-vindo, servo de Deus, por estar conectado. O precioso irmão Laurindo Amba escreveu para nós e diz: a paz do Senhor para todos. Estou a acompanhar o programa a partir da minha casa com toda a minha família. Dizer que os vossos ensinamentos têm sido muito importantes para nós. Continuem sempre a pregar o Evangelho de Cristo. Laurindo Quetuenga Jico, a partir do quilômetro 44 e Colibengo. Muito obrigado, precioso irmão Laurindo, por escrever para nós. Irmão Lito Marques, ele escreveu para nós, ele que é um ouvinte fiel e assíduo aos programas Preparai o Caminho. Ele escreveu e diz: paz do Senhor. Família Marques está contando ou conectado a ouvir a instrução de Deus. Creio que, se a memória não me falha, essa é a primeira mensagem que ele manda, dizendo a família Marques, que quer dizer que a maior parte das vezes tem estado sozinho, mas hoje ele ficou a saber que o pai estaria aqui, que o Senhor Deus estaria aqui e convidou a família toda para estar. O precioso pastor Adilson Vitor, ele que é o responsável da Junta da Juventude a nível nacional, escreveu para nós e disse: esta é a hora que a mensagem da preparação das nossas almas está a ser anunciado para a nação de Angola e o mundo. Louvado seja Deus, precioso pastor Adilson. Papá Gabriel escreveu para nós, ele diz: conectado e seguindo atentamente a doce e eterna palavra do Senhor. Ele, como sempre, escreve a partir da ilha de Luanda, onde tem sintonizado todos os sábados, seguindo fielmente. Muito obrigado, precioso Papá Gabriel, por escrever para nós. Escreveu para nós o precioso servo Paulo Abraão. Ele escreveu a partir da província de Benguela, escreveu e disse: servo Paulo Abraão, estou conectado atentamente a acompanhar a poderosa mensagem vindo da parte de Deus, no caso, através de seu reverendíssimo arcebispo sênior Pedro Manuel Trindade, e diz que está muito poderosa a revelação do entendimento de Marta. Louvado seja Deus, precioso servo Paulo. Saudamos em nome de Jesus. A preciosa evangelista Lumbo também escreveu para nós, e ela diz: graça e paz, servos do Senhor. Eu e a minha casa estamos conectados. Louvamos ao Senhor
preciosa e amada evangelista Joaquina por ter escrevido e deixado ficar a sua mensagem. Pastor Paulo Gomes está conectado também no Facebook, muitas mensagens. Hoje a página do Facebook está a ser exatamente muito acompanhada, conforme conseguimos observar. Louvamos ao Senhor. A célula da FUBU está acompanhando a mensagem do Senhor com mais de 10 almas. Significa dizer que a célula reuniu hoje para poderem ouvir a mensagem hoje. Paz do Senhor, já estou conectada, escreveu a irmã Conceição Dalla. E ainda o precioso pastor Miguel Augusto fez uma nota dizendo, ouvindo a mensagem da salvação. Vamos ao Senhor. E muitas mensagens também acabam chegando pelo nosso terminal telefônico 928 46 91 70. Escreveu para nós o amado guerreiro da fé, o servo Ricardo Quizia. Ele diz, eu louvo e agradeço a Deus por me conceder a oportunidade de fazer parte do Ministério de Arrependimento e Santidade, porque é o ministério que tem me ajudado muito a fugir do pecado. Esse é o servo Ricardo Quizia. Obrigado, servo de Deus, por escrever para nós. A paz do Senhor, servos, que mensagem tremenda e poderosa. Angola precisa se arrepender. Que tal, meu pai, Angola decretar um dia nacional de arrependimento, altar do Seixo Cajueiro, e esta mensagem foi enviada pela responsável do altar, a evangelista Alice. Pai. Vamos orar para isso. Amém. Essa é a voz da nação de Angola. Não se identificou, mas louvamos ao Senhor pelos seus amados escrever para nós. Paz do Altíssimo, sou o papazito da tenda da Ponte Partida. Essa mensagem foi muito poderosa. Muito obrigado, precioso papazito, por estar acompanhando. Saudamos a família. Glória a Deus. Por isso devemos andar no Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Esta escreveu para nós a preciosa irmã Balbina, a partir do Bengo Panguila. Muito obrigado, preciosa irmã, por escrever para nós. Escreveu para nós outro amado, diz, Paz do Senhor, evangelista Daniel Betatela. Mamã Joana Fernando Baião é o meu nome, tenda dos guerreiros da fé. A ministração está muito poderosa na voz do servo de Deus e é poderoso e tremendo. Escreveu para nós outro amado, diz, a paz do Senhor, pastor, no caso arcebispo Sênior. Irmão Orlando é meu nome, mensagem de transformação. Irmão Orlando, que tem sido também um ouvinte fiel, escreveu para nós e agradecemos pelos amados que terem escrevido. Ainda estaremos aqui nas próximas ocasiões, mas a mensagem preciosa e abençoada dos ouvintes foi deixada, a recomendação foi deixada, a instrução do Senhor foi deixada, que quer dizer que todos nós hoje, inclusive a mim, que neste exato momento estamos aqui também ouvindo, não é? Na primeira pessoa, recebendo essa instrução, também precisamos ter exatamente noção e nos arrependermos, tomarmos consciência e a partir de hoje vivermos em novidade de vida. Precioso servo de Deus, estamos a caminhar para a reta final, faltam agora 1 minuto sensivelmente para podermos encerrar o nosso programa, mas queremos exatamente pedir ao servo de Deus instruções para o dia da manhã. Vimos que amanhã daremos sequência ao mega arrependimento que temos tido na oração de preparação. Criamos que deva ter mais alguma recomendação, por favor. Bom, amanhã todas as nossas igrejas estarão na preparação do culto dos obreiros, todos vestidos de saco em arrependimento a favor da igreja, a favor das famílias e sobre o estado da nação. Quer dizer que amanhã temos 1 hora de joelho no chão, de arrependimento e lágrimas por esta nação vestindo saco, porque é bíblico e nós precisamos, porque é o estágio mais baixo da humilhação. E a condição do nosso país, a condição da igreja, a condição das famílias requer este nível de arrependimento. Quer dizer que são 3 domingos, fizemos o domingo passado, teremos este domingo e o próximo domingo será o domingo de encerramento. Por isso, todos os servos, todos os membros, obreiros, devem, a partir do horário de oração da preparação, devem cada um ter o seu saco para entrar em arrependimento. Esta é a instrução para todas as igrejas. Louvado seja Deus. Todas as igrejas, essa é a instrução. E preciso servo de Deus, amanhã estará no Rocha Pinto. Amanhã estarei no Rocha Pinto, sim, estarei no Rocha Pinto. Louvado seja o Senhor. A todos os nossos amados ouvintes que nos ouviram pela primeira vez, nós deixaremos os contactos para poderem ligar, não é? Caso os amados interessarem em fazer parte
da adoração no dia da manhã. Deixaremos os contactos no final para poderem ligar e assim poderem então acompanhar, quiçá, o precioso arcebispo sênior na sede nacional do Rocha Pinto a ministrar a palavra de Deus lá. Quando também recebemos a mensagem do precioso pastor superintendente Manuel Tecadunda, ele que escreveu a partir do quilômetro 30 e diz: estamos conectados. Louvado seja o Senhor, precioso servo de Deus, por estarem conectados na província de Colibengo. O amado Amilson do Miranda, Amilson escreveu para nós, disse: muito, muito poderoso. Evangelho eterno a ser proclamado com autoridade e poder, conectado a partir do Asa Branca. Muito obrigado, precioso e abençoado irmão, por escrever também para nós. Bom, amados ouvintes, nós estamos a encerrar, nós encerramos, mas com a promessa de voltarmos no próximo sábado, isso se até lá o Senhor não vier à busca da sua igreja. Nós saudamos a todos, estejam todos com a paz do Senhor e voltaremos no próximo sábado no nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom, saudações a todos, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Pronto, chegou. Boa continuação. Muito obrigado.